Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, hoje outra vez à distância, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Contrato de concessão proposta está fechada, a proposta do novo contrato de concessão para a Rádio e Televisão de Portugal, que engloba rádio e televisão. Ainda não está fechada, está em consulta pública. Está em consulta pública. Fechada, digo eu, Sim, está fechada feita, a proposta não, do está governo. feita. Luís, tu já olhaste para o texto, para o documento, o que é relevante ali? Bom, ainda não li o documento todo, li um resumo relativamente exaustivo, mas só há pouco, só quando vinha para aqui é que recebi o documento na sua totalidade. Enfim, vou falar daquilo que li e que penso que resume o essencial. A primeira nota, talvez o mais relevante do ponto de vista político, é que o Governo deixa aqui a proposta da publicidade, com uma formulação um bocadinho esdrúxula, que é a RTP não deve ser tendencialmente financiada por publicidade de televisiva comercial. Com esta formulação, e depois o Ministro, aliás, confirmou ontem, numa entrevista que deu à CNN, e que só hoje também é que reparei hoje, quinta-feira, basicamente o Governo até a toalha ao chão e remete para a decisão da administração ou de um futuro Governo uma diminuição ou eliminação da publicidade. Portanto, ou seja, já ficamos a saber que isso não vai acontecer. Depois, relativamente mais relevante, a proposta elimina a diferença entre rádio e televisão, que aliás estava inscrito no programa, naquele livro branco que foi mandado fazer pelo ministro anterior, o Pedro Adão e Silva, e assume o conceito de serviço público de média, alargando o conceito ao digital. Depois admite a possibilidade, atribui aliás o poder à administração da RTP ou aos órgãos da RTP, não apenas à administração, presume-se, a possibilidade de encerrar ou lançar canais, o que é uma novidade importante, coisa que portanto, não existia. Na realidade, a lei atual, que é de 2015, estipula exatamente quais são os serviços programas, e neste caso, portanto, o conceito é mais para os programas e menos para os canais, o que significa que, por exemplo, a RTP pode fechar o Canal 2, coisa, aliás, que um dos administradores... Pode reorganizar a oferta? Pode. Mas ia dizer que um dos administradores da RTP recentemente disse que não sabia bem para que serviu o Canal 2. Portanto, ou seja, tendencialmente, de acordo, se e para usar a expressão da proposta do Governo, tendencialmente pode haver uma administração que acabe com o Canal 2 ou acabe com outro canal. Enfim, não estou a avaliar se isso é bom ou mau, estou a dizer que isto é uma novidade também relativamente à lei tal como ela existe. Depois, a lei, como aliás já acontecia um bocadinho nesta, é muito pormenorizada relativamente às responsabilidades que coloca, e eu aí penso que é excessivo, já pensava e penso que é provavelmente excessivo, que está na lei, que, por exemplo, a RTP, a nível de informação, tenha que fazer 208 programas de debates por ano, 208 programas de entrevistas, 104 programas de entrevista para políticos, 52 grandes reportagens por ano, que na cultura tenha que ter 208 programas de autores culturais, 12 programas de espetáculos de artes performativas, enfim, isto é um bocado ridículo. No plano estratégico e no plano de atividades da empresa, a empresa pode... Já está aqui tudo, não é? Exatamente. Basicamente. Vai aí e faz um copy-paste. Nem precisa de direções. Já. Não é preciso. Não precisa. E, curiosamente, no entretenimento, a proposta de lei estipula que a RTP tem que ter 600 programas de entretenimento por ano. 600. Portanto, provavelmente isso inclui também o Preço Certo e outros, não é? Mas não sei como é que eles chegaram a este número, mas são 600 programas. Portanto, se o Zé Fragoso ou outra missão de programas quiser fazer outro tipo de programas, não pode, provavelmente. Não sei. Se quisesse fazer 601, já não pode. Provavelmente. Enfim, do preâmbulo que eu li, também não li todo, não se faz ali nenhuma avaliação do serviço que está a ser prestado, nenhuma qualificação desse mesmo serviço.
nem revela nenhum tipo de preocupação com a qualidade do serviço e com as receitas que são cobradas, portanto, em função desse mesmo serviço. Bom, como já disseste e eu também já referi, esta proposta é apenas uma proposta para debate público, portanto vamos ter tempo a falar nisto, até porque provavelmente aparecerão outras propostas, mas esta não é, digamos que relativamente àquilo que foi a proposta dos média feita recentemente pelo Governo, não é uma inversão total, portanto, da rota, mas é uma inversão significativa, relativamente, total, aliás, no que respeita à publicidade. Nessa parte da publicidade há claramente uma tirada da toalha ao chão. Enfim, não vamos agora aqui qualificar, já falámos disso no passado, mas é uma realidade. Veremos o que é que vai resultar desta discussão pública. Sim, teremos a oportunidade de ver e, sobretudo, olhar para o documento e perceber se há ali algumas pistas de reestruturação, de reorganização da empresa, de redesenho da própria estrutura. Daquilo que eu vi não está, mas enfim, como eu digo, Exato, eu li apenas uma parte do documento, uma síntese. Uma boa oportunidade de acabar com o CGI que nunca ninguém percebeu para que é que serve, Mas eu acho que claro isso que não não há, está lá. claro que não, porque não há coragem política para isso, nem pouco mais ou menos, não é? Alguns comentários sobre aquilo que tu aqui anunciaste. A história da publicidade, mais uma vez, é evidente que foi o Parlamento que travou, portanto o Governo aí não pode fazer muito mais, senão deixar a vontade de, não é? Não serve para nada, mas enfim. E depois, um bocado, como tu também estavas a frisar, um bocadinho o ridículo de fixar números de programas em termos de lei, em termos de... Isto é completamente ridículo. Obviamente, um contrato de programa deve definir ideias, deve definir, obviamente, linhas, mas não estar a dizer que tem que fazer 600 ou 482 programas. Não, e 200 de cultura, e 200 de não sei o quê. Mas, por exemplo, a questão... E depois isto é tudo mais do mesmo, porque se nós fizermos as contas, por exemplo, 600 programas de entretenimento, já existem até mais. A RTP até faz mais. Se nós somarmos os programas diários de entretenimento, portanto, o Bom Dia Portugal, o Programa da Tarde, o Preço Certo, o Joker, etc., já são muito mais de 600 por ano. Sim. Portanto, tudo isto é só o Joker e o Preço Certo são mais que isso. Porque, claro, portanto, são 300 todos os dias, praticamente. Não vale a pena. São mais que 600. Não vale a pena estar. Não há um grande esforço, portanto. Não há esforço nenhum. Isto é completamente ridículo. A estar a fixar. Eu não sei se não é tentatório da liberdade. Não é? Eu não sei se é tentatório da liberdade de programação, não é? Tu tens uma administração que contrata direções para programarem, produzirem conteúdos, claro sim, depois a legislação define que tens que fazer 200 disto, 300 dos cheses, 200 pastéis de nata. Sim, então em relação à informação é completamente... Não é? Quer dizer, que estabeleça linhas gerais, acho bem. Sim, claro. Evidente. E deve estabelecer, naturalmente, critérios apertados relativamente à oferta, com certeza. Aliás, porque é o financiamento público, portanto, o Estado tem essa obrigação. Agora, a chegar a esse ponto de definir, portanto, o número exato de programas, também parece... Por cada género, não é? Eduardo Oliveira Silva. Burocracia a mais. Bem, eu também estou como o Luís Marcos, eu vi há talvez 2 horas aquilo que me chegou e só dei uma olhadela superficial, mas é assim, e daquilo que vocês estão a dizer. Basicamente, o documento que é passado é um copy-paste do anterior e, portanto, não propõe nenhuma reforma. A reforma que o Governo queria fazer é um nado morto, digamos, porque a partir do momento em que uma proposta é aquela que é o establishment da própria televisão que ela própria pretende, aqui há pouca margem e também havia pouca margem política. Portanto, eu penso que pouco ou nada vai mudar do ponto de vista substancial na televisão. Aliás, na RTP. E quando se fala nos programas, ainda há que acrescentar os da Madeira, os dos Açores, há muita coisa que está aqui por ver. E, portanto, eu penso que a reforma da comunicação social que foi anunciada, pode ser que se faça nas outras áreas. Na RTP ela não vai ser feita
De resto, nós já nas semanas anteriores tínhamos dito isso e sinalizado isso. Eu penso que o ministro até deve estar doidinha, mas é para ser candidato à Câmara do Porto e deixar a tutela. Bom, nós teremos a oportunidade, obviamente, de voltar a este documento, mas há uma coisa que este documento deixa, que era aquilo que tu sublinhavas há pouco, Luís Marques, que é a possibilidade dos órgãos da empresa reformularem a oferta. Isso parece bem. O que me parece muito bem. Parece mais bem. positivo. É o mais ponto mais positivo. positivo. E o foco nos programas também é mais positivo. Ou seja, numa altura em que a oferta é cada vez mais desagregada, tanto em múltiplas plataformas, haver um foco nos programas, parece-me bem, e menos nos canais. Agora, também é preciso ver quais são as implicações que isso pode vir a ter. Fechar o Canal 2 faz sentido se a oferta cultural da RTP não for prejudicada. É claro que o Canal 2 já não é... Isso é impossível. Tu sabes bem que é impossível. Não, eu sei, mas também deixa-me ser um bocadinho sonhador, não é? Mesmo que não haja ninguém. Eu ia dizer que o Canal 2 já não é bem um canal cultural, não é? Mas enfim, mas tu não me interrompeste-me. Mas é assim, a partir do momento em que estiver em cima da mesa fechar, vão aparecer milhões de assinaturas a dizer que Não, claro, isso não é impossível fechar. Claro. Fechar é impossível, não. Não passa nada, como dizem. Não, isso já sabemos. Não? Basta olhar para o canal Memória, não é? Sim. Já não tem arquivos. Aliás, o documento continua a falar nos arquivos, aproveitar os arquivos. Mas os arquivos da RTP já não existem, não é? Já foram emitidos, remitidos, trimitidos, quer dizer, foram todos os programas que eram possíveis de emitir já foram emitidos N vezes. Portanto, quer dizer, por natureza, um arquivo não aumenta, não é? Quer dizer, o arquivo histórico, não é? Sim, sim. Claro, o arquivo corrente vai aumentando, mas o arquivo corrente não é o que estamos a falar. E o canal lá está, a dar o Bonanza e outros, não é? Exato. O Bonanza é sempre. O Bonanza acho bem, mas o Bonanza eu acho Se bem. fossem os 007, então ainda era melhor. Não é? Bom, mas já que estamos a falar em rádio e televisão, e estamos a falar em rádio e televisão, é preciso dizer, quando se fala da RTP, fala-se em rádio e televisão, embora tenha havido agora essa... Não é de agora, já existiam antes também essa ideia de que é uma empresa de mídia, de média, não é uma empresa de rádio e televisão, já não. Mas nós prometemos aqui a semana passada olhar para o ano da televisão e, de facto, sabemos que os canais de informação recuaram ligeiramente, que o streaming reforçou o consumo e, apesar das generalistas terem recuperado alguma coisa, a verdade é que as programações não conseguem alterar o paradigma e apresentar conteúdos âncora que produzam inovação na oferta, não é? Que é, no fundo, esta hipótese que a RTP tem agora com este novo documento. Como é que vocês olharam para este ano de televisão? Bem, é assim, na nossa última conversa, portanto, demos aqui alguns números muito gerais em relação ao consumo de televisão do ano de 2024. A única novidade, entre aspas, terá sido um bocadinho a subida, embora muito ligeira, e do ponto de vista do global não existe, mas do ponto de vista comparativo sim, das jornalistas em relação aos canais de cabo, os chamados canais de cabo, que desceram um bocadinho. Quanto o que se sabe, e é tão evidente que não há novidade nenhuma, é que de facto as plataformas de vídeo pagas estão a subir cada vez mais e é evidente que vão continuar a subir, sem dúvida nenhuma. O que vai retirando cada vez mais público, como é evidente, às televisões generalistas, não é? Isso é óbvio. Basta olhar, por exemplo, para os programas mais vistos das televisões, é tudo futebol. Portanto, os 10 programas mais vistos da televisão em 2024 são 10 programas. Foram 20. Chegaram aos 20, pronto, eu só olhei para os 10, mas, portanto, é tudo jogos de futebol. E sabemos que é assim, porque são dos poucos programas, ou os únicos eventualmente, que já conseguem passar 1 milhão de espectadores, não é? Portanto, já praticamente nenhum programa de televisão Sim, são estruturantes de programação. Atinge 1 milhão de espectadores. Portanto, é assim que estamos e que são eventos, e não é? A tendência... Não são estruturantes. São eventos, é evidente. Uma estreia, às vezes, de um outro programa. Ajuda, às vezes, sim, a puxar um bocadinho
quando é o estreia de uma novela ou uma estreia de outro programa qualquer. Mas as 3 novelas já não chegam a 1 milhão. Pois não. Mas pronto, o futebol é de facto circunstancial, portanto não arrasta público, ou por outra, arrasta público, mas não fixa público, não é? As pessoas veem futebol no canal que der, portanto não é pela SIC ou a TVI ou a RTP dar um jogo de futebol que vai acrescentar depois tendencialmente público a essa estação, porque é evidente que isto as pessoas querem ver o jogo e ponto final. Mas isso vai ter uma implicação, Luís. A erosão da programação tradicional é tão grande, não é? Nos últimos 7, 8 anos, talvez, à volta disso, as televisões generalistas perderam cerca de 1 milhão de espectadores. Não é? Hoje em dia, acima de 1 milhão, só os jogos de futebol, como estás a dizer, e bem. O que significa que as televisões têm que encarar muito a sério a possibilidade de entrarem na disputa dos direitos. Exato. Né? E não é por acaso que a TVI comprou os direitos do Moreirense recentemente. Isso, ou seja, eles vão querer ter algum tipo de oferta a este nível, até para compensar a erosão, portanto, das audiências e, sobretudo, a erosão em rating, que são muito importantes do ponto de vista comercial. Mais jovens, mais masculinos, que nós esquecemos que as audiências são relevantes não apenas pelas audiências, mas é pelos ratings que dão, que é aquilo que as televisões vendem, não é? Pois. E não tendo ratings, não tendo audiências, não tem ratings, não tem nada para vender, ou vendem com valor cada vez mais baixo. E essa é uma disputa que vai ter, provavelmente vai ter que acontecer, e vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Sim, e referir que foi um passo bem dado pela TVI, portanto, a compra de direitos, e eu penso que as outras televisões, e não sei se a RTP vai nisso, a RTP tem garantido e bem os jogos da seleção, e penso que os deve manter. Não sei se vai entrar nessa disputa, Até a Taça de Portugal também não. E a taça. Não sei se vai entrar nessa disputa portanto, de ter também comprar direitos de um clube, mas é possível que a SIC vá nisso e até, eventualmente, a CMTV. Bom, os direitos daqui a 2 anos estarão centralizados. Pois. Agora, o que as televisões podem eventualmente fazer, e no meu entender deveriam fazer, é tentar pressionar para que haja pacotes em aberto. Exato. Claro. Aliás, como a lei obriga. Exato, justamente, era isso que eu me estava a lembrar. A lei obriga, por exemplo, o free-to-air um evento por dar semana. pelo menos um evento por semana, não é? Não. Bom, Mas deixa-me só dar aqui uma nota sim. sobre esta. Notas muito rápidas. O Luís já fez a síntese, mas o setor é um setor que está, enfim, relativamente estagnado, com pequenas as alterações foram um pouco significativas. Vou começar até por uma que talvez até seja a mais significativa, que foi na área da informação, portanto, o aparecimento de canais, sobretudo o canal da CMTV, que trouxe, portanto, alguma novidade. A CNN, que continua o líder, obrigou a SIC a mexer. Ou seja, houve aqui algumas mexidas, mas mexidas que se traduzem também em algo que, do ponto de vista da oferta, acaba sempre a ser um bocado deprimente, que é o mimetismo entre elas todas, não é? São todas iguais. Isso é um problema, tanto que os diretores de informação vão ter que cada vez lutar mais pela diferenciação, porque senão não há diferença, quer dizer, não, eu vejo a SIC ou notícias, ou vejo a CNN, porque gosto deste comentador ou aquele. Portanto, tem que haver mais qualquer coisa, tem que haver mais jornalismo, tem que haver mais notícias, tem que haver outros olhares, tem que haver mais reportagem, mais histórias, tem que haver um olhar diferente, porque senão vão passar um mau bocado. Depois, relativamente às televisões jornalistas, só quero acrescentar este ponto, para além daquilo que já vimos, que é que há 2 anos, ou 3 anos, não sei quando é que o José Eduardo Muniz voltou à presidência, à direção-geral da TVI, mas foi... Sim, 2, 3 anos, 4 o máximo, não? Uma das coisas que ele disse, e bem na altura, foi que a televisão jornalista precisava tanto de ser repensada, renovada, que o modelo tinha esgotado. E 3 anos depois, nós olhamos para a TVI e não deixa de ser curioso que a TVI conseguiu a liderança o ano passado com quê? Com o Big Brother. Precisamente o mesmo programa que ele deu a liderança há 20 e tal anos. É verdade. O que é impressionante. Quer dizer, ou seja, não mudou nada. Não é? Desde 1990 e troca o passo, não é? Quando a TVI desterrou a SIC da liderança com 2000. O Big Brother. 2000. Ou seja, passaram 25 anos e o programa que decide qual é o líder continua a ser o Big Brother. Exato. Depois, se olharmos à volta do Big Brother, o que é que Big temos? Brother e derivados. Também assim também tem alguns derivados, não é exatamente a mesma coisa, mas também tem. Depois, o que é que temos à volta disso? Temos as novelas, que já tínhamos há 25 anos,
Temos os daytimes que já tínhamos há 25 anos e temos a informação como já tínhamos há 25 anos e os E, eventos. e temos uma recuperação de um programa antigo que era o Juiz de Cid. Exatamente. E mais, a grande novidade, entre outras novidades que houve durante este processo, em particular na TVI, a grande novidade é a reposição do Juiz de Cid, esse tem 30 anos, não é? Ou seja, vou pegar no teu ponto, Rui, se as televisões não tiverem capacidade de se reinventar, de repensar, de ter capacidade de arriscar em alguma coisa que seja nova, eu tenho dúvidas que eles possam sair desta pasmaceira, para usar esta expressão, que não é muito feliz. Eduardo, como é que tu olhaste para isto? Basicamente, vocês deram aí, digamos, a volta ao problema todo. A única coisa que há realmente 3 ou 4 acontecimentos que concentram gente à volta das televisões generalistas, que no futebol, enfim, Jogos Olímpicos, se calhar uma volta a Portugal em bicicleta ainda pode servir também como exemplo. E tem boas audiências, Boas na audiências, RTP. excelentes. Tem, não, mas é isso, mas poucas mais coisas há. Depois há essa mimetização das programações, mas também há um ponto que é preciso ver, é que eu não sei se, do ponto de vista do número de espectadores de programas de televisão em vários suportes diminuiu ou não, ou seja, porque hoje os suportes são muito variados e, portanto, há muitas coisas que se vêem nos telemóveis, há muita oferta que é diversificada e, portanto, eu não sei se consegue quantificar efetivamente o número de audiências naquilo que é as coisas clássicas. É evidente que os canais generalistas aguentam-se, mas no total das audiências há uma perda. Mas também, por outro lado, é preciso também aproveitar esta oportunidade para se rever e repensar aquilo que se passa com a distribuição a TDT, não é? Porque não se percebe se serve para alguma coisa ou não nesta altura. Parece que só 4 ou 5% das pessoas é que acedem através da TDT. 7,4%. É pouco, mas passar esse mercado para os operadores é enriquecê-los ainda mais. Portanto, há qualquer coisa que tem que ser repensada. O que eu acho, assim, no geral, é que, como dizia há bocado o Luís Marques, acontece muita coisa, mas do ponto de vista dos conteúdos de programação não há assim tantas diferenças. Não há. E relativamente àquilo que é a investigação jornalística televisiva, eu acho que não ultrapassámos a era de Gutenberg. Diria que os jornais impressos ainda são líderes e condicionam muito os audiovisuais. Vê-se pelo Expresso, vê-se pelo público, pelas suas próprias agendas, e aliás, não sei se vocês têm visto que agora há uma nova versão da confirmação, que aconteceu isto assim, diz o Expresso, e, por exemplo, a RTP ou a TVI confirmou. Eu acho que é extraordinário como a revelação de preguiça. Bom, há aí um ponto que é, na minha opinião, alguns jornais só existem para serem citados pelas televisões. Não, mas, Luís, mas cumprem isso, não é? Sim, não tenhas dúvidas nenhumas sobre isso. Mas já agora um ponto, uma clarificação em relação àquilo que tu disseste. Em Portugal não é possível ainda medir o consumo de televisão nos telemóveis. O sistema de audiometria não foi reformulado recentemente e podia ter incluído essa possibilidade e penso que não existe. Esse vai ter que ser o caminho. Mas era importante, claro. Esse vai ter que ser o caminho. Vai ser, claro. Mas há um aspecto positivo na oferta da televisão em Portugal, que foi o crescimento do streaming. Portanto, os canais de streaming, tipo Netflix, HBO, cresceram bastante e têm já um número significativo de assinantes. E sim, isso está a alterar um bocadinho o que é o panorama do audiovisual em Portugal. Bom, nós vamos ter que avançar neste programa. Eu queria só deixar aqui uma nota sobre os 10 anos sobre o atentado à redação do Charlie Hebdo, que fez capa do Libération no início desta semana, e que foi tema para um bartune do Luís Afonso no Público, muito engraçado, e que reflete, se nós atentarmos bem nisto, reflete
aquilo que é este tempo que nós estamos aqui a viver. No Bartuno, portanto, o Luís Afonso diz j'ai été Charlie, isto é, eu fui ou eu era Charlie, e o outro boneco diz não, je suis Charlie, eu sou Charlie, e ele diz, pois, isso era há 10 anos. E, portanto, agora já ninguém está interessado em ser Charlie. Bom, e portanto isto reflete muito este nosso tempo, que é um tempo muito estranho, e começa a ser cada vez mais estranho, com uma oligarquia, se quisermos chamar, dos donos das redes sociais e das tecnológicas, que começam a perder de alguma maneira a vergonha e a intervir publicamente em Estados soberanos. O exemplo do Elon Musk no apoio à AfD alemã, o exemplo do Elon Musk também, outra vez, um ataque descabelado ao primeiro-ministro britânico, uma coisa nunca vista por parte de um empresário, muito menos do empresário de média. É evidente que ele é empresário de muitas outras coisas, mas também é empresário de média. De resto, a Fernanda Câncio tem um texto onde explica muito bem a enormidade e o absurdo de tudo isto. Como é que vocês olham? Mas tem um ponto aí. Bom, há aqui vários factos que são muito preocupantes. Esses que tu acabaste de referir. A questão do Facebook ter acabado com o fact-checking. Sim. A eliminação, o impedimento da não publicação de um cartoon no Washington Post. Mas já vamos, se calhar, desmiuçar um pouco mais isso. Mas relativamente à Inglaterra, é particularmente relevante este ataque do Musk ao primeiro-ministro inglês, ao Keir Starmer, por uma ação simples, é que ele vai buscar, isto é que é perigoso, não é? É que ele vai buscar uma história no passado dele que tem a ver com o caso, não é? Porque o caso, como vocês sabem, portanto, é uns relatórios, portanto, uma investigação sobre violação de miúdos que supostamente foram praticados por paquistaneses, grupos paquistaneses. Vê-se agora a verificar que não só paquistaneses, também paquistaneses, mas não é só paquistaneses. Também brancos caucasianos, como diz a Fernanda Câncio, é verdade. Mas também há paquistaneses, isso também não há dúvida nenhuma. Qual é o ponto? É que ele está a atacar o Starmer por supostamente ter ocultado ou omitido ou feito esquecer, portanto, estas investigações. E porquê? Porque é que isso tem a ver porque é que isso é relevante? É que o Starmer, na altura, era Procurador-Geral da Inglaterra. Exato. Ele é jurista, era responsável pelo Ministério Público inglês, e a acusação, aparentemente será injusta, e que ele terá feito pelo menos alguns alertas, não deixa de ser muito constrangedora para ele e, portanto, enfim, compromete-o um pouco nisto e, portanto, claramente cria-lhe uma situação que não é fácil de gerir, porque estão em casa 700 vítimas, não é muita gente. Não é? Mas revela até que ponto o empresário sem escrúpulos pode manipular, portanto, a informação e pode utilizar os seus órgãos de informação para uma campanha deste tipo. O que está a acontecer exatamente na chamada era das redes sociais é exatamente isso, não é? Portanto, a verdade já não interessa, não é? É aquilo que se começou a chamar a pós-verdade, não é? Portanto, o que interessa é o que está publicado e o que interessa é aquilo em que eu realmente acredito, seja verdade, seja mentira. E a forma como se condicionam as pessoas, a forma como as pessoas são levadas a acreditar numa coisa que de facto não é verdade, ou não é totalmente verdade, que é o caso. Mas é que basta não ser totalmente verdade. Pois, exato. Não é? E neste caso... Basta que tenha alguma coisa lá atrás que pode ser suspeito. Que é o que acontece, aqui, neste caso. Não é? Isto não foi uma coisa completamente inventada. Claro. Não foi. Mas é uma coisa claramente manipulada. Portanto, é de facto ainda por cima, uma situação e um tema que mexe muito com as pessoas, não é? E reproduzida. Mexe com as pessoas porque há violações de menores e mexe com as pessoas porque ainda por cima implica e até de uma forma talvez não totalmente, mas injusta, uma determinada etnia, portanto, e isso também tem
tem muito caminho para andar, porque começa a crescer cada vez mais esta onda rássica, esta onda racista também, em relação a determinadas etnias, e, portanto, tudo isto faz crescer a opinião pública, que está a ser realmente cada vez mais manipulada. E isto é um perigo real da democracia. Nós já pomos em causa, e é bom pôr-se em causa, em que democracia se vive, nomeadamente numa série de países, começando exatamente, por exemplo, pelos Estados Unidos. Eduardo Oliveira Silva, os Estados soberanos terão cada vez mais dificuldade em travar esta gente, chamemos-lhe assim para simplificar? Rui, enfim, estava a ouvir-vos e acho que vocês só estão preocupados aí com uma parte que é a parte democrática, ou seja, há uma tendência para manipular, através das redes sociais, a parte democrática do planeta, digamos, ocidental, onde existe liberdade de informação. E, efetivamente, há ataques e manipulações que vêm do Elon Musk e de mais uma série de gente. Bom, mas, atenção, há muito mais de metade do planeta não tem acesso a informação nenhuma livre. E, portanto, mas essa nunca teve, não nos preocupa assim tanto. Não, nunca teve, está não bem, é? Luís, mas está bem, então, quer dizer, nós agora andamos... Eu não estou preocupado com a liberdade de imprensa na China, nunca existiu. Claro. Eu espero que venha a existir, mas que nunca existiu. Quer dizer, mas é isso, nós estamos muito preocupados com aquilo que se passa aqui e não nos preocupamos com a tendência cada vez mais perigosa da influência de determinados canais de informação, que são os chineses, russos, que tomaram conta da África, que tomam conta dos circuitos ocidentais e que também vejam os países árabes. Quer dizer, há todo um conjunto de sítios onde não há liberdade rigorosamente nenhuma, mesmo que eles tenham os TikToks e as coisas, está tudo manipulado e não há informação pura e simplesmente. Mas, Eduardo, nós vivemos num mundo onde... Eduardo, o ponto não é exatamente se há liberdade ou não há liberdade. O ponto é tu teres organizações não eleitas por sufrágio universal. O ponto é que vocês estão preocupados com o Musk e eu estou preocupado com o resto. Não, Eduardo, não. Estamos preocupados com o Musk, mas estamos preocupados com a destruição das instituições democráticas. É só isso. Estou preocupado, estou mais preocupado. Se nós não dermos um exemplo, se não existir liberdade de imprensa e de informação e de expressão no nosso mundo, né, o mundo ocidental, o mundo das liberdades democráticas, então o mundo ficará muito pior. Nós temos de estar, antes de mais, preocupados com os ataques que estão a ocorrer no nosso próprio território. Aquilo que nós dávamos por adquirido, que essas liberdades nunca seriam postas em causa, estão a ser. Se me deixarem terminar o raciocínio, sim, eu concordo convosco, mas acrescento que para além do Musk, é muito mais perigoso do que ele próprio, que, digamos, nós temos uma reação natural de adversidade àquele tipo de manipulação e nós deixamos-nos contaminar por todo um conjunto de histórias e de campanhas que vêm da China, que vêm da Rússia, que vêm e que invadiram o planeta todo, da América Latina, África, etc. E, portanto, aí não há liberdade rigorosamente nenhuma. O nosso primeiro combate é impor que do lado de lá haja essa liberdade de informação. Não, isso é impossível. O nosso primeiro combate é no nosso território. Tu queres ir para a China e comigo? Eu também vou contigo lá e batalhar pela liberdade de expressão na China. Mas provavelmente acabamos numa prisão, não é? Pois qualquer dia os nossos estudantes estão a aprender mandarim. É isso que isso não sei. Isso a mim não me preocupa muito. E aprender mandarim o que me preocupa é que, de repente, por influência do Sr. Musk, a extrema-direita ganha na Alemanha. Isso aí é que me preocupa, não é? Ou que na Inglaterra, para o Sr. Farage, por influência do Sr. Musk, ganha as eleições, as próximas eleições. Isso é que me preocupa, não é? A mim isso preocupa-me, isso a mim preocupa-me.
Isso Claro. a mim preocupa-me. Ó Luís, deixa-me dizer, isso a mim preocupa-me tanto como a ti, mas preocupa-me mais que não haja eleições em determinados países. Agora, se o Farage Mas isso nunca ganhar... houve. Isso é a Oh, segunda ganhar- preocupação. Mas Isso é a olá. segunda preocupação. Oi, Vocês Edi. próprios, a semana passada, quase que diziam que eu tinha dito uma barbaridade quando dizia que o Trump, afinal, só tinha 50%, mais um bocadinho dos votos. Não Pois é? é verdade. Portanto, mas ele ganhou tudo. Ganhou Se ganhar tudo. o Farage, olha, paciência. Bom, Bem, não é assim tão paciência. não vai, é se me tão digas isso paciência. assim, Não nos encostem à tá bem, parede. tá bem. Não nos encostem à parede. Olha, por acaso há uma coisa que eu vos queria dizer. Olha, eu ontem assisti aqui em Espanha a uma coisa notável, que foi o facto que fez 50 anos que morreu o Franco e não houve grandes movimentações. Não houve O ninguém governo encostado fez à uma parede, declaração. Não, ficou, foi tida, foi uma data relativamente pacífica e foi a partir do dia em que ele morreu que se iniciou o caminho da democracia, não é? Não nos encostem à parede é o título genérico, chamemos-lhe assim, de mobilização, de uma manifestação que vai este fim de semana partir, penso que da Alameda até ao Martim Moniz, não é? E que promete ser uma coisa muito mobilizadora para as pessoas que contestam aquela ação do Martim Moniz. Eu vi ontem um pouco do debate na Assembleia da República, ontem, quarta-feira, e vi intervenções do André Ventura perfeitamente lamentáveis na Assembleia da República, dizer encostem-nos à parede os gatunos, os ladrões, os delinquentes, enfim, uma coisa perfeitamente lamentável que, Eduardo, era justamente essa questão, é que a utilização deste tipo de discurso público num órgão de poder como é a Assembleia da República, é isso que enfraquece as instituições, do meu ponto de vista. E, portanto, gostava de rapidamente, e estamos aqui a caminhar rapidamente para os enigmas, para os grandes enigmas, que vocês olhassem para estas movimentações. Eu mantenho aquilo que disse a semana passada. É que a polícia é que sabe a forma como tem que intervir em cada situação. Se tiver que intervir encostando pessoas à parede, que o faça. Se não tiver, é evidente que se for por sistema é um abuso. Mas eu, pelos vistos, já ouvi também novamente o presidente lá da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que já veio desdizer mais uma vez aquilo que já tinha dito, já disse tudo e o seu contrário. Portanto, afinal, tinha dito que não se podia fazer, mas agora ontem ou anteontem já disse outra vez que afinal havia falta de segurança. Portanto, a polícia sabe muito bem como é que há de agir, em que circunstância. Eu, nesse aspecto, acho que andar com isto é uma guerra, digamos, do ponto de vista... É uma guerra ideológica que evidentemente, o Ventura abusa, como abusam os outros do outro lado, nomeadamente os bloquistas. Sim, estamos aqui, de facto, a assistir a uma guerra de extrema-esquerda e extrema-direita, até porque o Chega também vai fazer uma manifestação no mesmo dia. Portanto, vai juntar-se. Vai juntar-se. Andamos aqui nisto e isto vai ainda... E vai ter pouca gente. Porque as pessoas também parece que as pessoas estão... Mas não vão lá. Também parece que as pessoas começam a ficar um bocadinho fartas, mas enfim. Eu admito que a esquerda tenha muita gente, mas que a direita que a direita moderada pense que às vezes é preciso alguma energia na intervenção, pensa, mas que não vai sair para a rua, não vai de certeza. Sim, e também alguma esquerda também não vai. Portanto, eu acho que isto acaba por ser um bocado, enfim. Bom, agora, uma coisa é certa. Há uma tese das percepções, não é? Que o Governo está apenas a gerir percepções sobre a questão da segurança. Não há só percepções, há factos. Não é? E o relatório da segurança de 2023 prova que houve um aumento da criminalidade. Isso é um facto. Não é? Claro. Se esse facto é relevante ou não é relevante em termos de segurança nacional, portanto, aí de facto, o David tem razão, a polícia é que tem que saber e as autoridades é que têm que saber. Agora que, por exemplo, ali na minha zona, na zona onde eu vivo, que é uma zona central de Lisboa, que até há pouco tempo não havia praticamente nada e que ultimamente houve uma série de assaltos ali, inclusive um assalto a uma armada, uma senhora, portanto, que ia com a respectiva filha numa rua, circular, a fazer compras. Isso, a tabacaria já foi assaltada 2 ou 3 vezes nas últimas semanas.
Claro, isto é uma percepção, isto para mim não é uma percepção, é uma realidade, aconteceu. É uma realidade. Não, eu daqui não posso extrapolar e dizer que isto é um problema grave, é para as pessoas que lá estão, incluindo ali os moradores, têm grupos de WhatsApp para se avisarem uns aos outros, portanto, se há situações de risco. Isto é uma realidade. Agora, de especular à volta disto, claro que aí já é outro campeonato. O que eu diria é que o campeonato, quem está a ganhar neste campeonato é o André Ventura. Isso para mim é que é evidente. Porque quando ele decide, e decidiu esta semana, isso foi relevante, ou esta semana, ou no final da semana passada, ser candidato à presidência da República, para mim é claro que ele está a cavalgar isto. E tem dados para tanto que lhe permitem concluir que é uma candidatura que pode ter algum sucesso. E a possibilidade de ele ir a uma segunda volta não está excluída. E fazer uma proposta, Luís, e fazer uma proposta de agenda para o Conselho de Estado, não é? Com certeza. E que o professor Marcelo disse que mandou para os conselheiros para eles avaliarem, o que também me parece uma coisa absolutamente absurda, inédita e que não faz rigorosamente nenhum sentido. Os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Bom, posso começar eu. Para mim, o meu enigma é um grande enigma, chama-se Groenlândia. Era o meu. Era? Então vamos partir isto também. Pronto, eu vou dizendo umas coisas e tu dizes outras. Está bem? Qual é o enigma? O que é que isto tem a ver com o enigma? Bom, como sabem, o Trump ameaçou tomar conta da Groenlândia ou comprar a Groenlândia. Isso desencadeou uma série de reações, nomeadamente da Primeira-Ministra da Dinamarca, que disse que a Groenlândia não está à venda. Isto tem sido replicado. E esta semana, precisamente ontem, o David Pontes, diretor do Público, dizia, num título, a luta pela Groenlândia também é nossa. Nossa de quem? Portugal, da Europa? Também não é bem explicado. E depois, lá dentro, havia um outro título que dizia que a União Europeia não deixará que outras nações ataquem as suas fronteiras soberanas, sejam onde forem. Que remetia para uma declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros de França a dizer exatamente a mesma coisa. Bom, acontece uma coisa que tem que ser explicada. A Groenlândia não pertence à União Europeia. Sim. Exatamente. A Groenlândia saiu da União Europeia em 1985, foi aliás a primeira entidade, não é bem uma nação, foi uma nação, a sair da União Europeia, e a União Europeia, desde 1985, nunca fez nada para recuperar a Groenlândia, que é uma coisa extraordinária. Agora estão todos preocupados com a Groenlândia, porque o Trump falou nisto, mas desde 85 que ninguém fez nada para recuperar a Groenlândia. Mas, de acordo com a lei, com a Constituição da Groenlândia, a Groenlândia pode sair da Dinamarca, onde tem autonomia, é uma região autónoma, quando quiser. Pode se tornar independente quando lhe apetecer. Mas sendo parte integrante do território, mas sendo parte integrante do território da Dinamarca, da soberania da Dinamarca, os outros países da União Europeia estão obrigados a ir lá defendê-los. Não, aí é tomada pela força. Se foi tomada pela força. Mas não é mesmo. Mas a União, tanto a Dinamarca sim, por causa da Dinamarca e por ser um protetorado da Dinamarca. Mas se a Groenlândia decidir, em referendo, tornar-se independente, pode fazê-lo a qualquer momento. São 70 mil habitantes, à volta disso. Acabou. Portanto, ou seja, ninguém tem nada a ver. Sendo que, e é preciso também referir, que há um passado em relação a esta história da relação dos americanos com a Groenlândia. É que durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, a Groenlândia foi um protetorado dos Estados Unidos e do Canadá. Porque está mais próximo do Canadá e dos Estados Unidos que da própria Dinamarca, não é? Para chegar da Dinamarca à Groenlândia é preciso atravessar o Atlântico, o outro lado. Não está do lado de cá, está do lado de lá. O que é tens a acrescentar a isto? Só uma coisa, é que, bom, não é para dar razão ao Trump, não é? Porque a ilha... Não, é só para dizer que o Trump foi perspicaz a levantar este problema, não é? Não, a ilha foi colonizada por dinamarqueses, na altura nem eram dinamarqueses, eram noruegueses, foi colonizada por noruegueses e dinamarqueses, mas sobretudo também do ponto de vista da placa onde ela está instalada, ela está, digamos, no continente americano, isso não há dúvida. Não há dúvida. E nós é que olhamos para o mapa com este olhar ocidental, não é? Temos o Atlântico de um lado, Portugal do outro. E o europeu, sim. E tu repara que os Estados Unidos e a Rússia são vizinhos
têm uma distância de 4 ou 5 quilómetros lá em cima, Não, e o futuro, no norte. há Portanto, quem diga que o futuro do mundo, em termos de riquezas naturais, minerais Está e ali. outras, é Está ali ali que só vai debaixo. existir. Está ali Está debaixo. ali. Mas nós, aliás, também podíamos reivindicar qualquer coisa em relação à Groenlândia, porque em 1500 o Dom Manuel II Foi o mandou, Porto mandou Real, lá, não é? portanto, o Porto Real, tanto que chegou lá e depois também lá, deve haver lá uma placa Exatamente. qualquer. É Avançamos. nossa. É como Angola, é nossa. Deve haver Eu acho uma que vale a bandeira pena avançar. Vamos embora. Para a Luís Groenlândia e em força. Luís Marinho. O meu tema é mais comezinho, mas é uma dúvida, é um enigma, enfim, que é a seguinte. Todos nós sabemos que o transporte de gado de há uns anos a esta parte tem sido regulado. E bem, não é? Portanto, evitando que os animais sofram, não é? Portanto, nos transportes, como antes acontecia mais, e temos regras até para o espaço que os animais devem ter durante o transporte. Coisa que não existe para as pessoas. Eu ontem estive a ver uma reportagem, aliás, já há vários anos que se fala disto, dos comboios da Fertagos, e sobretudo na linha que vai até Setúbal, onde eu vi que há pessoas que não conseguem entrar no comboio durante 3 passagens de comboios. Não conseguem entrar. Portanto, há pessoas que desmaiam dentro do comboio, etc, etc, etc. Na Fertagos. Portanto, eu pergunto se os animais irracionais, e isto tem sido de facto tem acontecido em várias áreas, não é só nos transportes, cada vez têm mais direitos do que os seres humanos. Bom, eu vou deixar o meu enigma para a próxima semana porque estamos mesmo aqui a queimar o nosso tempo. Posso? Termina aqui. Não, temos que terminar, mas se for 10 segundos. Queria só lembrar o engenheiro Couto Santos, que faleceu esta semana, que foi ministro teve a tutela da comunicação social. O Luís Marinho e eu, quando estávamos com responsabilidades na Lusa, lidámos com ele. Foi uma pessoa que ajudou a agência a afirmar-se, procurou dar-lhe meios e teve, digamos, a rara sensibilidade de nunca tentar intervir nos conteúdos, embora pontualmente tivesse criticado, mas nunca fez pressões, não era pessoa desse género. É verdade. Fica aqui o registro, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, ao domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.